Vamos a mais uma pauta, falando agora sobre o processo que a Comissão Europeia abriu contra Malta por infração ao direito europeu num caso que envolve o bloqueio de decisões judiciais contra gigantes das apostas online com sede no país. Você já deve ter observado que as chamadas bets, as apostas esportivas, e os aplicativos de jogos online com apostas se popularizaram pelo mundo nos últimos tempos e é difícil hoje você passear pela internet sem se deparar com algum anúncio de algum joguinho que promete te dar algum dinheiro ou algo sobre aposta esportiva. É uma modalidade de entretenimento digital que tem um alcance global e, por conta dessa abrangência mundial, vão se criando várias situações que têm implicações jurídicas e, claro, o direito internacional privado é chamado a resolver estas questões. E então, se você está mais atento, já deve imaginar que alguns segmentos, alguns contextos de atuação vão surgindo no mercado da advocacia internacional, essas questões envolvendo esses jogos, a maioria delas diz respeito a pessoas que alegam ter prêmios a receber e não recebem, e há aquelas pessoas que perdem os recursos de uma vida inteira e depois tentam reaver estes prejuízos com os mais variados argumentos. Então, aqui apenas trazendo alguns exemplos do Brasil para você, nós temos aqui um caso com origem lá em Mirassol, São Paulo, uma sentença de 2024 em uma ação de obrigação de fazer, com publicidade enganosa, danos morais, etc., julgada improcedente. O autor da ação dizia que tinha mais de R$ 1.200.000 a receber e não conseguia sacar. Um outro caso aqui do Distrito Federal, a Defensoria Pública, neste caso, veja, a Defensoria entrou com uma ação em nome de um homem que diz que tem R$ 169.000 a receber, mas o site pede para ele depositar mais valores para conseguir sacar o prêmio. E um exemplo aqui no caso de prejuízo, uma ação em que parentes de uma pessoa que seria viciada em jogos buscam uma indenização porque este jogador entrou aí numa situação financeira complicada e atentou contra a própria vida. E mais ainda, um exemplo diferente aqui no contexto do trabalho, uma decisão da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo declarou nulo o vínculo jurídico de uma operadora de caixa com uma empresa que explorava jogos de azar digitais, como é o caso do famoso Tigrinho. Veja, então, neste caso, uma questão trabalhista. E em todo o mundo vão surgindo, então, situações, vão surgindo ações contra estes cassinos online, mas qual é o problema? O problema é que, ao final, depois de muita batalha judicial, quando você tenta responsabilizar a empresa que de fato é a responsável pelas apostas, você descobre que ela tem sede em um outro país. E este país é Malta, aquela famosa ilha que nós já comentamos aqui em vídeo anterior, o caso da acusação do Tribunal de Justiça da União Europeia contra Malta, dizendo na decisão que Malta estava vendendo a nacionalidade europeia. Malta que também vem sofrendo alguns processos no tribunal por conta desta questão da legislação de jogos na Europa. E tudo bem, processar uma empresa com sede em outro país, isso faz parte até do cotidiano da advocacia internacional. Existe cooperação judicial ou cooperação judiciária internacional, existe carta rogatória, existe homologação de sentença, justamente para isso, para quando você tem como réu uma empresa, uma pessoa que está em outro país. Mas e se eu te dissesse que Malta, especificamente nestas questões envolvendo jogos e apostas, criou uma legislação que conduziu o judiciário do país a adotar uma postura de bloquear qualquer tentativa de responsabilização dessas empresas de jogos e apostas? Isto seria animador para você? Vamos comentar então este caso, porque essa questão está sendo discutida na União Europeia, mas reflete em todo o mundo. Porque se essa medida da Comissão Europeia, que nós vamos já colocar aqui em tela, veja, se esta medida da Comissão Europeia não surtir efeito, o judiciário de cada país vai ter que tentar encontrar uma forma de criar uma responsabilização solidária ou subsidiária, ou não, também, né, nesta cadeia de promoção destes aplicativos. Porque as empresas que de fato operam os cassinos parecem estar muito bem protegidas pelo direito maltês. Vamos então a este caso. Esta pauta foi sugerida por o dono da banca, obrigado a você que sugeriu essa pauta, e a vocês que enviam sugestões lá no nosso formulário de sugestão de pautas, cujo link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E claro, se você quer se manter atualizado, inscreva-se agora no canal e deixe já o seu like, faça isso agora.
deixe o seu like no vídeo. Então, como vocês sabem, os sites que fazem a intermediação entre o jogador, o apostador ou o otário, aí você escolhe a palavra que mais te agrada, estes sites negam que são os donos do jogo. Isso é verdade. Veja essa reportagem aqui da época que diz que o operador no Brasil de um desses jogos afirma que apenas hospeda a versão original dos jogos por meio de agregadores internacionais. E quando alguém quer processar o jogo, então acaba ficando meio perdido. No Brasil, processa-se o site que disponibiliza o jogo. Há casos também de polo passivo em que está lá a operadora de pagamentos, mas no caso aqui do famoso jogo do Tigrinho, a verdade é que a empresa está em Malta e muitas dessas empresas que estão por trás desses aplicativos, jogos e afins, estão com sede em Malta. E então, no último dia 18 de junho de 2025, conforme noticia o blog da Associação Europeia de Direito Internacional Privado, a Comissão Europeia decidiu abrir um processo de infração contra Malta, acusando o país de descumprir regras da União Europeia sobre jurisdição, reconhecimento e execução de decisões judiciais em matéria civil e comercial. O alvo são estas empresas de apostas online licenciadas em Malta que vêm fazendo uso da legislação de Malta como um escudo para evitar condenações em outros países da União Europeia. Então, se você já ouviu falar de Betson, Betway, Unibet, PokerStars e outras, saiba que todas essas plataformas estão ligadas a estruturas com sede ou licença e em Malta. E é justamente este modelo jurídico que agora está sendo posto em xeque pelas autoridades europeias. O que a Comissão Europeia fez, então, foi enviar uma carta de notificação formal a Malta, com base lá no artigo 258 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que é o primeiro passo de um procedimento formal de infração, que pode terminar com um processo lá no Tribunal de Justiça da União Europeia. A acusação é de que Malta está impondo aos seus tribunais a obrigação de recusar automaticamente, com base num argumento de ordem pública nacional, o reconhecimento e a execução de sentenças proferidas por tribunais de outros países da União Europeia contra empresas de apostas com licença em Malta. Ou seja, estes aplicativos, estes jogos se popularizaram pelo mundo todo, também na União Europeia, e os processos começam a surgir, várias decisões proferidas pelo judiciário de vários países da União Europeia, e quando se tenta fazer cumprir essa decisão, lá em Malta, isto não é possível. E Malta estaria não só rejeitando a homologação das decisões vindas de outros países da União, como também desencorajando litigantes estrangeiros de entrar com as ações judiciais contra as empresas diretamente em Malta, mesmo quando, de acordo com o regulamento 1215, que é o regulamento Bruxelas 1 bis, né, Bruxelas 1, mesmo quando, de acordo com o regulamento Bruxelas 1, o foro competente é o do domicílio do réu, ou seja, Malta. E isso, então, estaria sendo feito com base em uma legislação de Malta. Então, não dá nem para culpar o judiciário de Malta, porque, de fato, houve uma alteração à lei, levada a cabo pelo governo de Malta, que resultou nesta impossibilidade, neste bloqueio jurídico. Então, para a comissão, isso compromete um dos pilares da justiça europeia, que é o princípio da confiança mútua. Afinal, se o sistema jurídico da União Europeia baseia-se nesse conceito de confiança mútua, com base no Tratado da União Europeia, uma sentença que é válida na Alemanha, por exemplo, deve ser reconhecida e executada na Itália, na França e em Malta também. Por outro lado, Malta justifica essa recusa automática, alegando o fundamento da ordem pública. Só que temos aqui um detalhe importante, que é o regulamento Bruxelas. Ele até permite exceções com base na ordem pública, mas isso de forma restrita, caso a caso, e não como uma política sistemática, o que é o caso das apostas. E o que Malta fez foi transformar esta exceção em uma regra por meio da lei. O resultado disso, então, segundo a Comissão Europeia, é uma proteção legal generalizada ao setor de jogos online, o que estaria gerando um desequilíbrio no mercado europeu, distorcendo as regras de jurisdição do regulamento, violando a proibição do reexame de mérito das sentenças de outros Estados-membros e, então, enfraquecendo toda a arquitetura da cooperação judicial da União Europeia. A decisão, então, de abrir este procedimento, que está noticiada aqui no site da Comissão, é um movimento político importante da Comissão.
Porque Malta, apesar de pequena, virou então um centro global de licenciamento para plataformas de apostas, graças ao seu modelo regulatório flexível e, vamos dizer, bastante amigável com o setor. Veja então que já havia sido noticiado desde 2023 por alguns advogados desta questão de existir uma lei quase secreta, uma lei pouco divulgada em Malta que impede a homologação de decisões estrangeiras e impede também processos que tramitam diretamente em Malta. Então, o que está em jogo agora, basicamente, é saber até que ponto um Estado-membro pode usar a sua soberania regulatória para criar uma espécie de refúgio judicial interno, né, com uma blindagem de empresas de um determinado setor na sua jurisdição, uma blindagem, uma proteção contra decisões de outros países. E a comissão disse com todas as letras: Malta está minando o funcionamento, né, aqui, Malta estaria, então, minando o funcionamento do sistema judicial europeu e a confiança entre os países da União. Agora, Malta tem 2 meses para responder à notificação. Se não houver uma resposta satisfatória, o processo avança, então, para a próxima etapa, que seria o envio de um parecer fundamentado e, se necessário, o caso vai parar no Tribunal de Justiça lá em Luxemburgo. Então, mais do que uma disputa legal, este caso mostra algo importante. O modelo de negócios das casas de apostas online, operando sob licenças maltesas, está sob forte pressão internacional. E isso interessa não só à Europa, mas a países como o Brasil, onde milhares, talvez hoje milhões de pessoas acessam essas plataformas usando o Pix, né, fazendo as suas apostas, os seus jogos todos os dias, jogando em reais e muitas vezes sem nem imaginar que estão lidando com empresas que operam sob uma lógica jurídica europeia, baseada em Malta, onde há uma proteção quase que total a essas empresas contra decisões estrangeiras. E entra aí também uma reflexão necessária, porque muitos desses casos que têm levado a comissão a agir têm como argumento o fato de não haver uma licença para atuação naquele determinado país, ou seja, o jogador acessa livremente essas plataformas, joga livremente, está ciente dos riscos da aposta e qual será então a responsabilidade dele pelos riscos que assume. Essas empresas em Malta podem operar globalmente? Até onde essa estrutura jurídica será legítima? Porque, veja, a ausência de uma licença local pode sim levar aí a dúvidas sobre a validade da operação, mas usar isso como um argumento depois de perder o dinheiro, tentando reverter uma aposta consciente, isto também pode flertar com a ideia de má-fé, porque é o nosso famoso venire contra factum próprio, né? Não dá para agir contra o próprio comportamento de uma forma oportunista. Não se pode, depois de jogar conscientemente, depois de ganhar algumas apostas, querer usar a simples questão da ausência de uma licença para reverter todo o processo. Enfim, é algo que a Comissão Europeia quer levar a julgamento agora. Mas veja, se você entrou no site, jogou, perdeu e agora quer dizer que não valeu porque o site não tem licença no meu país, é bom lembrar a você que talvez esse argumento não cole, porque jogar é um risco e o risco também traz o prejuízo. O fato é, então, que com essa carta de notificação, a Comissão Europeia lança um alerta. A blindagem jurídica de Malta para proteger empresas de apostas pode estar com os dias contados, pelo menos no âmbito da Comissão Europeia, no âmbito da União, dos países da União Europeia. Se o caso for adiante e o Tribunal de Justiça confirmar essa infração, a autoridade para os jogos do governo de Malta pode acabar perdendo força como uma referência internacional e as casas de apostas, os cassinos online, vão precisar rever as suas estratégias, inclusive no Brasil. Por isso, se você é um advogado, é um jogador, é um apostador, um operador ou simplesmente alguém interessado nesse universo das apostas online e do direito internacional privado aplicado a este contexto de mercado, inscreva-se aí no canal, porque nós vamos acompanhar os próximos passos deste caso.